Paz do Senhor, irmãos. Estamos reunidos em nome de Jesus, mas dessa vez penso e tenho procurado viver os nossos encontros com muita alegria. Este mandamento de Deus, o Salmo 100, servir ao Senhor com alegria, eu penso que ele pode ser bem expresso neste momento de ir ao culto, neste momento de buscar a palavra de Deus. Então, fazer a vontade de Deus com alegria. Então, a gente se reúne para estudar a palavra de Deus. Jesus disse que nem só de pão viveria o homem, e isso prova uma outra realidade, que o ser humano precisa mais do que coisas materiais palpáveis, né, de matéria, para coisa física, existe uma parte. E ele disse que o homem viveria por essa parte, que é a palavra de Deus. Então, amar a palavra de Deus, desejar a palavra de Deus, é fundamental para o ser humano, não é? Fundamental. E por isso que a gente faz isso. A gente estuda a palavra de Deus, porque já reconhecemos isso e temos esse chamado. Eu quero orar com os irmãos, que Deus abençoe os irmãos que estão em casa também, que assistem em vídeo gravado. Oremos. Deus e Pai, muito obrigado por essa noite sagrada, por essa terça-feira, pela Tua palavra, pela verdade da igreja, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a verdadeira igreja, a única igreja, a igreja de Jesus Cristo, a igreja que começou e a igreja que terminará, a noiva do Senhor. Senhor, nós rogamos-te que abençoe-nos com Teu Espírito Santo para a gente compreender a palavra de Deus, para a gente meditar sobre ela, a gente viver e respirar essa palavra, pô-la em prática. Abençoados sejam todos os Teus servos que estão aqui, os servos que assistem em casa, em vídeo em live ou vídeo gravado, para a glória de Deus. Amém. Eu quero começar hoje com um comentário homilético no Evangelho de João, capítulo 5, versículos 28. O Evangelho de João, talvez você saiba de cor. Nós temos usado esse versículo há alguns anos já. Coloquei no túmulo da minha avó, no túmulo do meu sogro, da minha sogra, do meu pai e da minha mãe, todos eles com exatamente os mesmos dizeres, de tal maneira que a gente vai guardando a palavra de Deus, né? O Evangelho de João, está escrito lá: não vos maravilheis disso. Não vos maravilheis disso, em que chegará a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz e sairão. Depende da versão, não vai estar escrito sairão, né? Ouvirão a sua voz, né? Então eu quero comentar isso a partir de agora, preste atenção, por favor. Uma palavra mais devocional, homilética. Hoje foi a exumação de minha sogra. Para quem não sabe o que significa a palavra exumação, exumar significa desenterrar. E é engraçado, né, no sentido de desenterrar uma vez que não está enterrada, né? Que estava em gaveta. E ela sofreu uma coisa chamada mumificação, né? O que é mumificação? É virar múmia. Então, tem algumas pessoas, por motivos de medicamento, ou porque aquelas gavetas, até a lei tinha explicado isso, falado isso, que eu tinha estudado, depois eu vou explicar a situação. A gaveta, como está em certa altura, e ela era de cima, né, Lê? Porque não tinha aquela parte que estão criando. Então fica um calor tão intenso ali que aquilo vira uma estufa. E o que acontece? Bactérias degeneradoras do corpo, ela acaba morrendo. Então, aí, né, ficou aquela caveira, né, mas boa parte a cartilagem dela estava inteira, toda a cartilagem, todas as ligações, teve que quebrar pescoço, arrancar, que é meio grosseiro, até o coveiro foi muito gentil, falei, puxa, cara, né, sentindo aquele mal-estar, ele mesmo sentiu mal-estar, pô, cara, né, pega uma esmerilhadeira de mão, né, começa a serrar as partes, né. Então, assim, depois eu chorei bastante, lá não chorei na hora não. E que mensagem que eu quero trazer para os irmãos? Deus não erra. Gênesis 3,19, tu és pó, e ao pó te tornarás. É uma sentença que não mudou e virou pó. Eu vim para orar, né? Orar na parte da manhã, orar por todo mundo, que eu falei que eu oro todos os dias. E Deus me dê graça, né? Que eu não quero falhar, que a gente pode falhar, pode chegar um dia que eu, por fraqueza, não ore. Mas orando ali pela igreja, orando pela família, pelas filhas, né? A Lei que foi criada pela minha sogra também, né? Quer dizer, se tornou uma filha dela também. E é tão triste aquilo, uma pessoa que te fez carinho, uma pessoa que te amou, uma pessoa que você passou a mão no cabelo. Imagina quem mamou naqueles seios.
Entendeu? Alguém mamou ali, mamou naquele seio, recebeu um colo. Ela era uma pessoa muito agradável, uma pessoa assim, de todo mundo, a criar família unida. Né? Você vê que da morte dela, assim, vai distanciando um pouco, né, Lê? Agora a Lê, até a mãe da Lê é muito gentil, o pessoal, né? Às vezes essa família se reúne, tem um aniversário e tal, que é até muito bonito. Então, gente, aquela pessoa que você ama, que você tocou, que você conversou, que você chorou, que você mamou ali, né? Eu lembro de uma situação lá, ela trouxe uma torta para mim e tal, e nunca tivemos atrito nenhum, ela foi usada por Deus algumas vezes para a minha vida, Deus me usou para falar com ela que ela iria morrer, que ela iria passar para a eternidade e tal. Então você cria um vínculo, você cria um amor, aí você, quando eu olhei que abriu aquele caixão, e aquele defunto, ou aquela carcaça, aquele esqueleto, aí você fala, não, essa não é ela. Então, cristãos, não é a pessoa, é a carcaça, e essa carcaça foi uma carcaça de maneira alguma pejorativo, né? Isso não é depreciativo, né? E falei assim, essa não é ela, essa não é minha sogra, não. Aquela pessoa carinhosa não é. Então, cristãos, 1 Coríntios 5:8, o que é morrer? É deixar o corpo para estar com o Senhor. Ali está o corpo da minha sogra, que foi poçoar junto com meu sogro, mas ela não está ali. E eu lembro ali em cima de casa, orando por ela estava bem, o Espírito Santo falou assim, ei serva, que os portões do céu estão abertos para ti. Ela falou com Deus assim, eu vou morrer, porque a palavra da profecia deu a entender que eu vou morrer. Ah, mas não, que é isso, né? A gente não quer aceitar, né? E os portões estavam abertos. No outro ano, menos de completar um ano, ela foi embora. Então, igreja, quando eu estava orando, então o que eu senti da parte de Deus foi o seguinte, é uma distância tão grande, a vida e a morte estão tão distantes. É uma separação cruel, dura. A morte, irmão, está escrito em Cantares 8, verso 6, é extremamente dura. A morte, irmãos, ela separa alguém que você nunca vai ter de novo. Mas nós não podemos agir como ímpios. Como assim ímpio? Ai, meu Deus, ninguém lá deu escândalo, todo mundo chorou, né? Né, Lê? O pessoal chorou, quer dizer, uma emoção à flor da pele, mas assim, um cristão sabe, ela morreu em Cristo. Deus falou que ela ia para o céu estava aberto para ela. Nós cremos na palavra. O que é morrer? Deixar o corpo para estar com o Senhor. E onde que ela está? Com o Senhor. Eu quero estar onde ela está. Eu quero ir também. Então, a morte, ela deve trazer alguns benefícios para nós, a morte que é horrível, que é o seguinte, é o valor da vida. Tomara que a gente possa se amar, irmãos. Olha só, eu não fico com a minha neta com celular, não fico. Aí ontem eu estava estudando uma situação, cara, o preço de um contrabaixo, né, para variar, né? Eu estava estudando lá e eu estava numa página e ela quis ficar, porque se vê vovô, já sabe, né? Ver vovô tem imã. E aí eu peguei o celular, né? E eu tentando ver aquelas configurações de madeira, né? Essas bobagens e tal. E como que, tipo assim, como que aquilo estraga? Aquilo estraga. Se eu estou no celular, eu não estou com ela. Aí eu vi isso, ela balançando, puxando, fazendo alguma coisa que eu tinha colocado uma coisa na TV, que a gente fica vendo cocô, essas coisas tipo, né? Lembra que eu falei que eu pegava para Isabela essas coisas? Hoje eu fui ver pessoalmente, ao vivo, capivara, eu lembro para ver a capivara e tal. E aí, então é o seguinte, só se vive uma vez, a criança só tem 1 ano e meio uma vez, mas se a gente tiver... Você sabe que você está junto com a pessoa, mas a pessoa está em outro lugar? Então, seja celular, pode ser um livro, pode ser uma mentalidade, eu estou aqui com você, mas a minha cabeça está lá em Barbacena, né? Sabe quando a pessoa não está ali? Você já aconteceu de você ligar para alguém que você tem essa sensação que essa pessoa está fazendo outra coisa? Para mim não serve. Até, inclusive, eu parei de conversar com certas pessoas. Pode ser parente meu. Para de conversar. Parei. Consigo. Eu não quero fazer isso com ninguém, não quero que ninguém faça, entendeu?
É o estilo de vida que eu estou buscando para mim. Né? O estilo de vida. Então, gente, então a morte é essa situação, né? É uma distância tão grande, até eu estava conversando com Deus sobre isso. É tão distante. Né? A morte é uma distância, tipo assim, a pessoa vai ficando para trás. Quer dizer, minha mãe morreu tem meses, a mãe do Adson, né? Aí, tipo assim, você vai lá no túmulo, quer dizer, mas não está ali mais, né, gente? Não pertence mais, né? Não pertence a esse plano mais. Então, nós cristãos, né? Não tem essa coisa. Ô, Giovanni, vê lá aqui que se as pessoas vão entrar, que estão conversando alto lá, e você pede assim, vê o que está acontecendo lá? Fazendo um favor, com muita educação, muito jeito, porque não tem cabimento, né, gente? Precisava fechar lá, tá. E, então, irmãos, o que a Bíblia diz? Ele diz aqui, não vos maravilheis disso, em que vai chegar a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz. Ouvirão a sua voz. O que isso indica? Isso indica que aquilo ali não acabou. Todos os que estão. Imagina alguém devorado por tubarões, por jacaré, por cachorro, por um vulcão, numa santa casa, numa outra situação. Todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz. E isso já é surpreendente. Concorda que isso é surpreendente? Cara, como vão ouvir? Mas aquela carcaça que a gente viu hoje, desculpa falar carcaça, aquele esqueleto que a gente viu hoje, como o esqueleto do meu pai, tal. Né? Se alguém quiser ver, eu fotografei. Então, aquilo lá vai ouvir. Mas mais surpreendente do que isso, ouvirão a sua voz e sairão. Deus que fez um homem do nada, voltará a dar feitio ao pó. E aquilo podre, e aquele pó espalhado, e aquele pó que se desfez, vai voltar. E vai voltar a ter forma de um ser humano. Então vai acontecer, o que está acontecendo lá, Giovanni? Não, porque se continuar eu vou ter que ir lá, porque está me atrapalhando, não é possível, ué. Você está dando aula. Ué, falta de entendimento. Como que alguém pode ter tanta falta de entendimento desse jeito, ué? É muito difícil. Bom, vamos continuar. Bem, tá bom, irmão, pode sentar, fazer um favor. Depois o irmão fala, fazer um favor. Pode sentar, então, pode sentar aqui. Sem comentário, por favor. A gente está conversando lá fora, poxa. Falta de... Então, o que acontece? Ouvirão a sua voz e sairão. Então, qualquer um de nós aqui que tenha perdido quem quer que seja, essa pessoa vai voltar à vida e você vai vê-la de novo. Não maravilheis disso, e que está chegando a hora em que todos os que estão no sepulcro... Ora, meu avô foi enterrado há quanto tempo? Não tem nem pó, nem osso mais, nem dente. Mas ouvirá a sua voz. E o que vai acontecer? Sairão. Então, essa é uma das maiores doutrinas do cristianismo, que é a doutrina da ressurreição. Então, eu e você, eu quero terminar, está passando muito da hora. Eu e você não hajamos como um ímpio, um descrente. Tessalonicenses 4,16, sabe de cor? Não quero, irmãos, que sejais ignorantes como os demais, que não têm esperança. É uma ignorância. É ruim estar? É horrível. Eu vou chorar a morte do meu pai, a morte da minha sogra, minha mãe, essas pessoas todas, eu vou chorar até o último dia, ué. Não é? Gente que está de luto igual eu, é assim, um dia você está bem, você está morrendo de rir, você está contando piadas, você está extremamente... Outro dia você está triste, cara. Você começa a danar, a chorar, você quer ir no cemitério, aquilo dá uma saudade na gente, mas dá uma saudade. O negócio de mãe é muito complicado. Gente, quem perder mãe é muito complicado. Aí dá aquela saudade, aí depois você está bem de novo. Então essa dualidade de dor e de tristeza, de alegria, vai acontecer até o final. Mas eu não posso ser como um ímpio.
O ímpio não tem esperança, porque ele acha que acabou tudo. Então, não acabou tudo. Outra, doutrina essencial, João 11, 25. Eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, existe uma vida após morte, né? E existe uma forma de reunir-se de novo. E estaremos juntos para sempre. A pergunta que não quer calar é, nós vamos conhecer as pessoas lá em cima? Você já viu alguém discutindo isso teologicamente? O que vocês ouviram? O que você ouviu? Vai conhecer ou não? Não, então, eu ouvi muito, mas eu não concordei não. Disse que vai conhecer. Que vai conhecer. Alguém Eu já ouvi que não conhece. que não vai conhecer. Porque senão você dá falta de quem não trabalha. Senão você dá falta que, tipo assim, se eu ver meu pai, eu não vou ver minha mãe, né? Pode falar, Álvaro. Eu já ouvi falar que vai conhecer, mas não vai ter tipo, aquele sentimento que teve na Terra. Eu vou reconhecer que a Rebeca, vamos supor, era minha esposa, o senhor era meu pastor, mas não vai ter aquele sentimento que ele afeta. Uhum. Então, olha o seguinte, gente, vamos fazer uma regra aqui, regra doutrinária. Pode falar, João. Falaram para mim que, tipo assim, aí eu vou conhecer os salvos. Os que ficaram, né, não vão lembrar. Então, que já é outra alternativa. Então, vamos lá. Vamos à doutrina. A doutrina não é aqui não, tá? É a doutrina da Bíblia. Onde a Bíblia cala, eu calo. Vamos colocar isso por regra? Eu pergunto, a Bíblia falou claramente sobre esse assunto? Não. O que claramente ela falou? Que estaremos lá. É o versículo 29. Uns sairão para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Os que fizeram bem para a ressurreição da vida, os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Então, nós sabemos que vamos estar lá. A Bíblia diz que nós seremos semelhantes aos anjos assexuados. O que é assexuado? Sem sexo. Não vai ter chamado macho, nem chamado fêmea. Portanto, Flávio não vai ser Flávio, não vai ser Flávio nem Flávia. Vai ser Taila e nem Tailo. Oh, não, Tailo seria esquisito. Não é Letícia e Letício. Não vai ter isso, certo? Então vai ter João e Joana. Então tá. A Bíblia diz que alguém vai receber um novo nome que só a pessoa sabe, numa pedrinha branca, livro de Apocalipse, capítulo 2. Irmãos, esta revelação do conhecimento lá, nós não temos. O que o irmão João falou, é verdade, está escrito, não haverá lembrança das coisas passadas. Então, lembrar-se dessa terra, no sentido de lembrar que eu tenho um tio, uma tia, um pai, a mãe, um pai que não foi salvo, um irmão que não foi salvo, uma irmã que não foi salva, ou gente perdida, o que traria para nós lá? Uma tristeza profunda. Uma tristeza eterna. Porque aqui eu estou com a esperança de ver lá de novo. Eu estou com a esperança de ver meu pai. Estou com a esperança de ver minha mãe. Mas se o caso, né? Então, e vou terminar com um testemunho aqui que às vezes Deus, o Espírito Santo fala com a gente. Você acredita que o Espírito Santo fala? Vocês têm experiência com o Espírito Santo? Eu estava lá no meu terreno, onde te mostrei lá, Adson, lá do lado da casa de Giovanni. Estava na casa lá e era o sonho do meu pai, porque ele construiu um barraquinho ali, o sonho da minha mãe e tal. Então, todo o dinheiro do meu pai, da minha mãe, do meu sogro, da minha sogra, que minha esposa herdou, a gente colocou ali. Do tipo assim, não joga dinheiro fora, constrói sua casa. E eu achei que eu estou honrando meu pai assim. Não é claro que eu quero morar, mas era honrar meu pai, minha mãe, meu sogro e minha sogra. Eu queria honrá-lo, todos eles. Eu respeito profundamente um osso, estava lá. Eu vou lá, fui eu com a Pintinha lá para poder marcar a exumação do meu sogro, foi assim, eu gosto de enterrar, eu estou lá no cemitério, eu vou no velório, eu respeito profundamente, porque tem gente que fala assim, não vale nada, isso aí é um presunto. Não acho assim, eu penso que tem que ser respeitado. Bom, e eu estava meio alegre de estar em casa, eu fiquei meio triste, né, que queria que minha mãe visse aquilo, meu pai, foi no tempo ainda minha mãe ainda estava viva, aí eu falei assim, ô meu pai, se eu pudesse ver a casa aqui que a gente está construindo, você ia ter uma alegria e ver uma voz do céu, assim, o Espírito Santo, Flávio. Cara, isso não tem nada a ver para ele mais. Ele não tem o menor prazer nesse tipo de coisa. Para ele não faz o menor sentido. A pessoa está no céu, gente. Você está de brincadeira? O cara está no céu. Você quer trazer ninharias para ele? Tipo assim, isso é ridículo. O que tinha que acontecer já foi. Isso, o candidato está pisando em ouro lá. Tipo, então, o Espírito Santo me veio essa voz. Não foi uma questão de invocação, estou invocando, né? Isso é espiritismo. Mas estou dizendo assim, que eu tive isso na mente, essa questão assim.
Né? Aí Deus falou assim, aí eu falei assim, realmente, tipo assim, o que passou, passou, gente. Vamos dar valor aos vivos. Nos meus botões, o pessoal usava essa expressão antigamente, nos meus botões, eu posso pensar no meu pai, sim ou não? Na minha mãe? Nas pessoas que morreram, você tem saudade, você chora, você lembra de um cabelo, você lembra de um... né? Você lembra da pessoa que você ama. Nunca esquece. Tem os seus botões, que é no seu íntimo. Mas tenta passar isso para as pessoas, não. Porque ninguém vai sentir, eu tô com... eu sou, né? Você não vai sentir. Gente, não queira que os outros sintam. Né? Não obrigue as pessoas a sentir o que você sente, não. Todo mundo vai sentir o amor que eu tenho pelo meu filho. Aí você quer que os seus filhos sejam... eu quero que ama meu filho. Não, não. Esse amor é só você que é pai e você que é mãe vai ter. Você que é vovó, né? Ou eu vou querer que alguém tenha da minha menina. Eu quero que você trate igual eu. Claro que não, ué. Isso é uma tolice. Bom. E, gente, desculpa, eu tenho que falar, ser dirigido pelo Espírito Santo. Então, eu queria encerrar, vou ter que estender para falar outra coisa. Dentro da doutrina aqui, sem fugir do tema nosso, do João 5:28. Jesus disse assim, qualquer um que quiser ganhar o mundo, perderá a sua alma. Certo? Pergunto, o que é ganhar o mundo e o que é perder a alma? Algum de vocês explica? O que é ganhar o mundo e o que é perder a alma? Pode? Tá. Então ganhar o mundo é ter realizações aqui na Terra. Então ele ganhou o mundo. Beleza, e o que é perder a alma? Tá. Pode falar. Pensa assim, a palavra fala, viver para juntar as coisas aqui na terra, e não buscar o tesouro do céu. Isso é ganhar o mundo. E o que é perder a alma? Perder a alma é você morrer sem estar com Cristo. Tá, o que a Lê falou. Alguém pensa diferente? Pode falar, quem? Então, eu já falei esse conceito aqui, mas eu vou repetir, porque eu vi esses dias um pastor falando também e eu achei interessante. Nós temos um pensamento errado sobre alma. O meu pensamento, eu vou falar para você vai falar assim, pô, o pastor virou adventista, né? Mas é o seguinte, o que é alma de acordo com o Antigo Testamento? Alguém define para mim? O que é alma? Não, o que? Isso aí né, não é a resposta. O que é alma no Antigo Testamento? Era o ser humano. Era o ser humano, mas o que é alma? Definição de alma. É o pó, barro, mais espírito. O pó mais o espírito formam uma coisa chamada alma. O pó mais o espírito. Então não existe uma alma penada, uma coisa que sai aqui, que vai andando. Por isso o Antigo Testamento é dicotômico. O que é dicotômico? Ele diz que só tem duas partes, isto é, o pó uniu-se ao espírito. Isso virou alma vivente. Então quando ele chama a coisa de alma, o que é alma? Estou perguntando, o que é alma? É o ser humano. É a vida dele. Então, quando a Bíblia fala alma no Antigo Testamento, ele não está falando dessa coisa que eu e você hoje chama alma, que é o conceito de um filósofo 400 a.C. chamado Platão, que tem uma alma que sai do corpo. A Bíblia diz no livro de Tiago que um corpo sem um espírito, completa a frase, o corpo sem um espírito está morto. Tá? Então, veja bem. Por isso o Antigo Testamento diz no livro de Eclesiastes. O que é o livro de Eclesiastes? Guarde isso aqui. Ele interpreta diferente de todos os livros da Bíblia, você tem que interpretar Eclesiastes diferente. Ele é debaixo do sol. Então, debaixo do sol ele falou assim, você não é melhor que um animal. Você e um animal é a mesma coisa. Então, porque ele está falando de carcaça, de matéria. O animal tem sangue, a gente tem sangue, tem pele, tem cabelo, tem dente. Está vendo que é igual ao animal? Então, Eclesiastes é debaixo do sol, não acima. Então ele está falando assim, que diferença você tem dos animais? Aí ele pergunta, por que você acha que o fôlego do ser humano sobe e dos animais desce? É a mesma coisa. Então para Eclesiastes, morreu, acabou. Por quê? Porque o pó, como eu vi minha sogra hoje, voltou ao pó. E o espírito?
voltou para Deus, porque Deus que deu fôlego de vida. E esse é o conceito do Antigo Testamento. Quando Jesus fala no conceito do Antigo e não no Novo. Por que não? Eu te explico por quê. Porque o conceito tricotômico não aparece com Jesus, aparece com Paulo. Em Tessalonicenses, seja conservado o corpo, a alma e o espírito irrepreensível. Aí a gente tem noção que tem uma alma. Embora Jesus deu essa luz, que lá em Mateus 10, 28, ele falou assim, não temam aqueles que podem matar o seu corpo, e nada pode contra a sua alma. Então Jesus falou que tinha uma coisa, né, etérea, né, um fantasma, uma alma que realmente existe além do corpo. Então Jesus realmente, não, Jesus, consertando aqui, Jesus deu a ideia tricotômica assim. Mas quando Jesus está falando assim, que aquele que ganhar o mundo perderá a sua alma, ele está falando no sentido dicotômico. Então eu vou traduzir melhor para você. O que a Lê falou é absolutamente correto, você falou certinho. O que é ganhar o mundo? Ganhar o mundo é, eu tive o que eu quis. Eu tive a casa que eu quis, eu tive a mulher que eu quis. Eu tive o emprego que eu quis. Isso é ganhar o mundo. Ele diz, quem ganhar o mundo, vou traduzir a palavra alma agora corretamente. Quem ganhar o mundo vai perder a sua vida. É perder a vida. Quem perder a sua vida salva... Aí, né? É isso. Então, aí é vida mesmo, não é alma, é vida. Então, olha que interessante esse texto que eu quero finalizar com esse, eu senti de falar sobre isso aqui, tá? Mesmo que o nosso tempo vá. Então significa que nós, como cristãos, temos que tomar cuidado, porque senão a gente quer, dentro do cristianismo, ganhar o mundo. Só teve um que ganhou o mundo, só um. Quem foi? Teve um homem que ganhou o mundo. Um conseguiu. Só um único na terra. Quem foi? Não. Jesus não. Jesus voltou ao contrário. Salomão. Então Salomão falou assim, eu tive tudo que o meu olho viu. Tudo que eu quis, eu tive. Se eu quisesse uma vinha, eu comprava. Se eu quisesse uma mulher, eu tinha. Se eu quisesse um prazer, eu tinha. Se eu quisesse coisa, eu tinha. E eu tive tudo. Então ele escreve Eclesiastes falando assim, eu tive tudo. E tudo era revel. Tudo era vaidade de vaidades. Era uma bolha de sabão. Tem um conto de Dostoiévski, eu vou terminar com esse conto russo. Vai ter essa mania de ler russo agora, né? O conto de Dostoiévski, é Dostoiévski ou é um outro? Acho que é Dostoiévski mesmo. E ele falou assim que é o seguinte, que foi feita uma proposta para um homem assim, falou assim, olha, você tem essa linha aqui, vai caminhando pela fazenda, até onde você quiser, onde tudo que você pisar é seu. Só que você tem que voltar antes do sol se pôr. Se o sol se pôr, você perde tudo. Então o homem falou assim, caraca, pô, até o sol se pôr. Você está de brincadeira? Imagina o que você ia fazer. Você não ia andar, né? Você ia correr, né? E o que o homem fez? Estou andando olhando para o sol, andando olhando para o sol, andando olhando para o sol. Aí meio-dia. Meio-dia ainda. 3 horas. 4. Aí ele falou assim, não, eu quero ganhar mais um pedacinho de terra. E ele foi, eu quero ganhar um pedacinho de terra. E aí, caramba, já são 5 horas. E ele já estava muito longe, então ele volta correndo. Quando ele vai voltar correndo, a plateia, vai. E ele correndo, já cansado. E quando ele vai chegando na linha, ele morre. Ele ganhou o mundo inteiro, ele perdeu sua alma, perdeu sua vida. Então, igreja, o que eu quero falar com os irmãos é que a morte é muito importante, igual ver minha sogra lá. O brinco dela, o cabelo dela, o doce dela, o carinho dela, qualquer coisa que tenha feito, tudo está aí. A casa está ali. Bens, talvez alguém tenha alguma roupa. Tem alguma coisa dela, Lê? Você tem? O que você tem? Pode falar? Ah lá, tem pijama. A pessoa sente... Não, isso é muito íntimo. É uma coisa... A pessoa tem uma calcinha ela dobrada, né? A pessoa guarda aquilo, tem um carinho, aquilo que não tem valor nenhum de venda. É um valor sentimental, um relógio, joias e tal. E tem um valor sentimental. Então, se você ganhar tudo o que você quer, saiba disso, igreja. Não pense em comprar todas as coisas. Não coloque o coração nisso, porque você vai perder a sua vida.
Aí o João já ia completando, João. E quem perder a sua vida, por amor de mim, a salvará. É bonito o texto, né? Ele falou assim, quem achar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor a Cristo. Então, o que eu e você perde? Pergunto, o que eu e você temos a perder? O que eu tenho a perder? Fala para mim. O que eu tenho a perder? O que é meu, que eu vou bater no peito, é meu, que eu levo até para o caixão? O quê? Nada. Pode falar. Talvez só pode me ajudar numa coisa. Agora eu perdi minha mãe de suicídio. Então eu fico numa coisa assim, desde quando ela morreu, eu fico na minha cabeça nessa luta. Salvação? A respeito de salvação? Está salva, ou ela está sofrendo, ou qual, assim a gente tenta caçar um motivo e aonde a gente muitas das vezes eu enfraqueço naquilo ali também. Sim. Então, sobre esse assunto, é um assunto muito complexíssimo. E um dia eu estava pensando sobre ele e eu li Apocalipse 7,10, está escrito assim, e agora a salvação pertence ao Cordeiro e àquele que está sentado no trono. A salvação é um ponto divino. Sobre esses, a pessoa, desculpa falar assim, né, uma pessoa em agonia de suicídio, eu pergunto se ela tinha um mínimo de consciência e falar, gente, o que eu fiz? Que desgraça, minha vida não está correta, Deus me perdoe. Tipo um ladrão da cruz. Qual de nós aqui pode afirmar, peremptoriamente, taxativamente, que ela não fez isso? Uma pessoa que tomou um remédio. Hein? Isso. A pessoa tomou um remédio lá e ela começou a passar mal. Falei, gente, por que eu tomei essa remedada toda? A pessoa que... Hein? Uma funcionária lá do laticínio que ela suscitou. Ah. E ela tomou muito remédio e ela tomou, aí tipo assim, tinha uns 10 minutos que ela tinha tomado, ela saiu mandando mensagem pra todo mundo. Olha lá. Provou que estava com consciência. Ela falou, eu fiz isso e isso, vocês me perdoam. Olha lá. Já estou arrependido e tal. E não tinha jeito de voltar atrás. Então o que acontece? A salvação, gente, é uma coisa de Deus. E nenhum de nós aqui pode falar sobre isso. Vamos deixar para Deus o que é dizer. O Deuteronômio 29 está escrito assim, as coisas reveladas são para nós e nossos filhos, para que cumpramos os seus mandamentos, mas as ocultas são para Deus. Então, Deuteronômio 29, pode conferir. Então, quer dizer que a gente não vai saber de tudo. E realmente é um murro no peito pensar, minha mãe não está no céu. Meu pai, meu filho, né? Você doida, o cara pira, um cristão pira, porque sabe que é uma separação eterna. Então, eu e você, de fato, a gente não sabe o que aconteceu. Sim ou não? Ou você estava lá na hora da morte? É igual meu pai, morreu de cirrose. Então, você não sabe o que houve. Porque você não sabe, alguém não lê. Agora eu pergunto, alguém sem ser batizado pode ser salvo, sim ou não? Sim. Tipo assim, parece uma loucura que eu acabei de pregar aqui, que se você não for batizado, você não vai ser salvo. Porém que o ladrão da cruz é um exemplo que mostra que não é o batismo que salva, mas quem salva é Jesus Cristo. E esse ladrão da cruz falou assim, lembra-te de mim quando entrares. Se esta sua mãe, se a mãe dele, se a mãe tal, se a minha mãe, se um pai, sei lá quem, se essa moça que ela falou. Naquele momento, falou, Jesus, lembra-te de mim. Eu não valo nada. Sou um pó e cinza. A pessoa se quebranta. A pessoa percebe na última hora da vida, tipo assim, que besteira que eu fiz. Nada vale a pena. Que o livro de Eclesiastes diz isso. Então, irmãos, eu deixo essa palavra para os irmãos. Eu falei com meus filhos, eu até queria falar para a Rosa ali da Lê também, eu ia falar porque o Matheus falou que ela não iria, eu queria que ela fosse. E a minha recomendação é, gente, quando você puder enterro, vá. Quando você puder exumar um corpo, exume. Quando você puder ir ao velório, vá. Por quê? Porque está escrito que é melhor ir à casa onde há luto do que na casa que há banquete. Vá na casa que há luto. Para quê? O Eclesiastes explica por que é melhor na casa da luto que na festa. Porque ali você vê o sentido na vida. Porque ali você vê o fim de todos os homens. Você fala, bobagem, briguei à toa, bati, dei tiro, dei murro, insisti. Você insistiu, insistiu, para no final morrer.
para morrer no final, cara. Você disputou aquele carro, você arrebentou com o seu irmão por causa de uma casa de herança, você disputou um sapato, você discutiu com a esposa quem estava certa. Né? Eu, no meu caso, igual eu e minha esposa, eu pedi a Deus para mandar uma pessoa certa. Aí quando eu discuto com ela, nunca está errado. Aí Deus falou assim, não te mandei que mandar a pessoa certa. Então, tipo assim, a pessoa certa. Você quer... Então, e a gente discute, a gente separa, a gente destrói, a gente mata, a gente quer matar, a gente fica violento, para no final morrer. No final você morreu. Você lutou por aquele carro, amanhã alguém vai sentar o pau naquilo, e se não sentar o pau naquilo, aquilo vai virar sucata, sim ou não? Vai virar uma porcaria que não vale nada, para ninguém, nem para filho, para ninguém, para filha. Então, eu vendo aquela carcaça, poxa, aquele esqueleto, pô, aquilo não é a minha sogra. Aí eu estava orando ali, aí comecei a chorar depois mais compulsivamente. Falei, meu Deus, que distância, né? Quem mais vai morrer? Aí a gente prefere morrer, sim ou não? Eu prefiro, pelo menos, né? Uai, né? Não quero ser egoísta, mas quero ser educado, assim, não quero ver ninguém. Então deixa essa palavra para nós. Qual palavra? Somos cristãos, a morte não é o fim, há uma ressurreição, há uma prestação de contas, não vale a pena nada. Se a gente puder evitar qualquer briga com qualquer pessoa, não vale esse estresse, o cortisol que você estava estudando, não vale a pena. Vai sentir um mal-estar, nem que a gente convença alguém, nem que você mate alguém, você matou. Tipo assim, sabe, a dor ficou no peito, a ira ficou no peito, então vale a pena exumar, vale a pena ver um cadáver, vale a pena ir e pensar assim, eu vou ser um pouco mais humilde. Eu vou parar de gritar, eu vou parar de peitar, eu vou parar de exigir das pessoas, porque o que a morte, eu até falando com o Mateus, né? O que a morte faz? Ela iguala os pobres, né? Agora o pobre e o rico, aquele lá de Dubai, com aquele africano lá de Angola, lá do Sudão, com aquele pigmeu lá, aquela pessoa mais feiosa, horrorosa, lá das ilhas oceânicas, com a atriz mais linda do mundo, estão totalmente igualados ao estado de podridão, de fedor, da cadaverina e putrefina, que são gases tóxicos que saem do, né, fede, né, o ser humano fede, estão igualzinho. Mas ela tinha perfumes caríssimos. O outro lá, coitado, nasceu no meio do chiqueiro. Os dois estão igualzinho, cara. Igualzinho. Então Deus passou uma régua assim, ó. Não tem grande, não tem pequeno, não tem bonito, não tem feio, não tem gordo, não tem rico, não tem inteligente, não tem sábio, não tem crente ou descrente. A carcaça. Então, eu pergunto, você acredita em Deus agora? Né? Por que eu acredito em Deus? Porque houve um nivelamento. Ele nivelou. Ele colocou num prumo, E isso, irmão, muda tudo. Você passa assim, você quer beijar sua família. Você que tem pai e mãe, né? Você pode beijar seu pai e sua mãe. Quem tem vó. Né? Eu fiquei surpreso do ato de ter vó, né? Vó você não tem não. Quem não tem vó é a Larissa, né? Então quem tem vó, cadê? Tá lá, a vozinha aí, agarra na vó, minha filha. Doçura de vó, vó dessa aí é muito bom. Você tem vó? Ó, que isso, são novo, tem vó também, vó e vô. Aí você falou que, hein? Aí você falou que tinha vó materna, você falando. Você tem vô ainda? Vô também. A Gi, né? A Gi tem vô e vó, né? A Gi tem, João tem não, né? O Heitor? Só vó. Tá vendo, gente? A coisa vai acabando. Você não tem não, né, Fabriciano? Uai, aí, só pai, hein? Só pai e mãe. Tem, mas ele tem bisavô, né? Caraca! Heitor, tá bem na fita, hein, irmão? Tá bem na parada, né? Tá bem na fita. Que bom, né? Aproveita lá, irmão. Aproveita porque, né, os dias vão ficando curtos. Beleza, gente? Então, João 5:28 é um verso que dá para você decorar. Depende da versão que você vai ler. Não vos maravilheis disso. Está chegando a hora, ou chegará a hora, em que todos que estão no sepulcro, comidos por animais,
morreu de gladiador, morreu um carro imprensor, morreu no fogo, ouvirão a sua voz. O que vai acontecer? Sairão. Ai, puxa, sairão. Deus que criou Adão, né, vai voltar a dar feitio ao pó. E aquilo vai voltar e formar a pessoa de novo. E agora que são elas, né? Aí entra Romanos 14, 12. Porque cada um prestará conta de si mesmo a Deus. Tá bom? Então, vamos ao nosso Mateus, gente? Será que a gente acaba Mateus esse ano, gente? Porque estamos estudando Mateus. Porque tipo assim, poxa, agora a gente chegou em 26. A gente, só faltam 2 capítulos. Significa que a gente teve alto progresso, né? Ué. A gente já está em Mateus 26, gente. Mateus 26, vamos fazer como o nosso costume. É com 20 minutos só que a gente vai ter. Acabando lendo. Os irmãos compreendem essa questão devocional e por que falar essas coisas? Que eu acho que é extremamente edificante para nós, né? Então, vale a pena. Você fica consolado, confortado, né? A gente pensa, amém, vou seguir minha vida, né? E deixar por conta disso. Vamos lá, então. É o plano para matar Jesus. É uma parte muito triste da Bíblia. A gente está falando de morte e a gente vai ver a maior covardia da história da humanidade. Nunca houve tanta covardia. Porque a pessoa que vai sofrer a calúnia e que querem matar é uma pessoa santa, justa e boa. E que só fez o bem. E nunca fez o mal. Porque quando o mal morre, o que a gente acha? Desculpa falar assim, eu estou sendo meio... aleluia! Não é bom, bem feito. Não, o mal morreu. Demorou, hein? Estava fazendo hora extra. Não é? O mal. Mas um bom, né? Agora nós estamos falando aqui do Salvador. Ele nunca fez o mal para ninguém. Ele não falou mal de ninguém. Ele não atacou ninguém. Ele só fez o bem. Mas, Salmo 2, né? As nações se reuniram e se levantaram contra mim. Né? Então, vamos à leitura. Começa aqui, vai a Rebeca, vai todo mundo, vai o Giovanni, a mim. Beleza? Segue a turma lá. Mateus 26. E aconteceu que quando Jesus concluiu todos esses discursos, disse aos seus discípulos, 2. Bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então se reunirão os principais sacerdotes, e os escribas, e os anciãos do povo, no palácio do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás. E fizeram um acordo para prender Jesus, por meio de traição e matá-lo. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Ora, estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com ungüentos muito precioso, e derramou sobre a sua cabeça. Quando ele reclinado à mesa. Vendo isso, indignaram-se os discípulos e disseram, para que esse desperdício? Pois este podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Recebendo isso, Jesus disse, por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este ungento sobre o meu corpo, preparando-me para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo também será referido o que ela fez para a memória sua. Nós vamos até o 16, tá? 14. Então, um dos 12, que se chamava Judas Iscariote, foi aos principais dos sacerdotes. 15. E disse, que me quereis dar, e eu vos entregarei? E eles me pesaram 30 moedas de prata. E desde esse momento, ele buscou oportunidade para trair.
Isso, vamos verso a verso, vamos voltar, porque senão o tempo não vai dar e a gente vai ter que reler, tá? Vamos lá. Lembra, Mateus 25, ele acabou, qual o discurso que ele acabou? O discurso, o discurso escatológico de Mateus 24, certo? Aí ele contou as duas parábolas das virgens, gente, eu não enxergo nada aqui. Contou a parábola das virgens e a parábola dos talentos, que a gente viu semana passada, certo? Nós temos essa situação. Então, quando Jesus acabou isso aí, agora ele não vai falar isso, mas para... Lembra que ele falou isso com os escribas fariseus, que ele falou lá no templo? Agora Jesus não vai estar no templo mais, e ele falou assim, gente, ele estava numa terça-feira, ele falou assim, olha, daqui 2 dias vai começar a Páscoa, vamos preparar essa Páscoa. A comentarista diz, lembra que eu falei que a Páscoa sempre foi na casa de João Marcos? Né? Que o Marcos, que você vê a Bíblia, chama João Marcos, né? E vi o comentarista dizendo que essa casa era do pai de João Marcos, né? Era o pai dele, né? Por causa do Marcos aqui da Bíblia, que escreveu a Bíblia. Aí a Bíblia diz então que enquanto eles estão reunidos aqui, falou assim, gente, faz o seguinte, se prepara a Páscoa que a gente fez aqui, né? Aquela Páscoa que a gente fez aqui é essa Páscoa que eu queria fazer. Então, quando eles estão preparando aquela refeição de Páscoa, matando o cordeiro, preparando vinho, preparando pão, essa coisa, quando ele está fazendo isso, os principais sacerdotes, que é o Anás, que é o sogro de Caifás, eles estão conludeados lá e eles estão tramando como matar nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha só, irmãos, né? Você já teve essa situação, você está em paz com a pessoa, você está com bem com a pessoa, quando alguém está te dando uma facada nas costas? Quando vê alguém está falando mal de você, alguém está fazendo mal para você, tipo assim, poxa, não fiz nada. Então o nosso Senhor passou por isso, né? Então eu e você somos melhores que o Salvador? Então se acontecer conosco, acho que a gente deva pensar assim, né? Eu pelo menos mereço, né? Não é? Eu pelo menos, se alguém falou mal de mim, eu sou pecador mesmo. Mas o Jesus, né? Isso aqui me dói, né? Isso aqui deve doer em todos nós. E eles se reuniram na casa do sumo sacerdote, verso 3, e estavam consultando assim, como é que a gente vai prender ele? É o verso 4. Alguém leu o verso 4 aí? Então vamos fazer o seguinte, a gente vai ser na base da covardia mesmo. Por que na base da covardia? Não, se a gente fizer isso abertamente, a gente tem que fazer isso no oculto. Olha que laço, né? Que obra do diabo, né, gente? Irmãos, a verdade e a sinceridade são requisitos para o reino de Deus. Quem não é de Deus, não é sincero, não é verdadeiro. Jesus, né, chamou a atenção, João 8,44, vós tendes por pai o diabo, que é homicida desde o princípio e pai da mentira. E nunca houve verdade nele. Vós tendes por pai o diabo, que é homicida. E nunca houve, não tem verdade nele. Então, puxa vida, Jesus estava lá falando. Jesus estava lá, não, vamos fazer isso na base da traição, a gente vai ter que arrumar um jeito. E eles estão tramando. E Jesus está com os discípulos está ali arrumando a Páscoa. Diziam para não ter alvoroço no meio do povo. Eu vou falar mais resumidamente, porque senão a gente não consegue andar. Eu vou contar esse episódio e tentar resumi-lo. Acabou o discurso profético, Jesus fala para arrumar a Páscoa na casa de João Marcos, ok? A Páscoa está arrumada, lembra que eu falei que ele comia deitado? Jesus está deitado, a mesa era dessa altura do chão, né? Ele está ali deitado. Vai chegar uma moça e derramar um perfume, que no cálculo ali de 2003 dá 50 ou 60 mil reais. Né? 50 ou 60 mil reais o único dinheiro de hoje. Imagina que é 50, 60 mil. Ela vai derramar um perfume ali de uma qualidade.
Então Jesus falou assim, olha gente, onde que esse evangelho for pregado, isso vai ser anunciado o nome para a memória sua. Cumpriu-se 1 Samuel 2, verso 30. Honrarei os que me honram. Gente, tem gente que põe a mão no bolso e não tem, chama-se adoração extravagante. Alguém com muita sabedoria diz a seguinte coisa: se você quer uma coisa que Deus faça que nunca fez, faça uma coisa que você nunca fez. Se você quer que Deus faça uma coisa por você que Ele nunca fez, faça uma coisa para Ele que você nunca fez. Essa coisa maravilhosa, né? Se diz o seguinte, que Marta era esposa de Lázaro que morreu, né? Então era uma família que morava, se diz isso, tá? A Bíblia não diz isso, né? Até eu concordo com o De Chosen, porque o De Chosen, eles são irmãos, mas não tem essa relação, parece, né? Então essa Maria, então, na casa desse homem que foi ressuscitado, ela faz uma adoração e Jesus falou que aquilo é uma preparação, que é um embalsamamento, né, de corpo, né, que é um perfumar, e Jesus aprovou aquilo. Por causa da adoração extravagante, você vê que todos os discípulos reclamaram, né? Poxa, desperdiçando, mas não foi, porque João 12, verso 4 vai dizer assim, que Judas é que falou isso. Por quê? Quando ele viu a grana, ele era o tesoureiro, e diz que ele colocava na bolsa dele, e ele incitou todo mundo. No momento que ele viu a adoração, guarde essa regra espiritual, vou terminar. Ele fica possuído do diabo. Não está escrito isso, que ele vai ser possuído depois, mas não dá, não. Não dá para servir Jesus assim. Neste momento, ele quer entregar ao Senhor. Justamente, quando aconteceu a adoração, ele ficou aqui furioso. Foi o ápice para ele. Pô, eu quero um Cristo rico, pô. Eu quero um Cristo que a gente vai lá para Roma agora, senta o pau em César e fala assim, nós agora vamos governar o mundo. E nós vamos ser aqui os seus auxiliares. E Israel vai ser exaltado. O que Jesus falou? O meu reino não é deste mundo. Então, olha aí o verso... Olha o verso 14, leia com cuidado a língua portuguesa. Olha o que está escrito aí, alguém. 26, 14. Opa, parou. O que está escrito? Qual a primeira palavra? Então. Ó, uma palavra que está dizendo de alguma coisa que aconteceu atrás. Aconteceu uma coisa aqui, ele diz, então. Né? Então você vê a palavra de ligação. Aconteceu aqui. A mulher derramou perfume. Jesus falou, ó, ela fez certo, tal. Então, aí ele falou assim, para mim já deu. Olha que interessante, irmão, entre espiritualidade e carnalidade. As pessoas não são a mesma coisa hoje. Para que isso para a igreja? Para que essa cadeira de luxo? Para que um som tão caro? Para que esse instrumento caro que o irmão comprou? Para que esse retiro de 3 dias? Para que ficar orando 6 horas? Para que jejuar tanto? Por que você... Entendeu? Quanto mais porque você tem uma mulher só, como que você é fiel, cara? Como é que você aguenta se tomar na cara? Então, o que os carnais e Satanás não quer é a nossa adoração. Então, quando tem um grupo de louvor pegando fogo, adorando, e aquela moça, aquele rapaz, aquela criança adorando ali o Senhor, sabe? O diabo fica revoltado porque ele quer que essa moça seja uma prostituição, quer que aquele rapaz... Eu estava falando com Samuel hoje, né, que o canto que ele vai cantar é simplesmente te adorar. A única coisa que ele quer é simplesmente te adorar. É só adorar. O cara não quer mais nada. Eu quero separar um tempo e só te adorar. E você entrar na presença de Deus. Aí vai chegar alguém, que isso, palhaçada que é essa? Agora compara essa presença com o baile. Dá para comparar? Ele está lá no pó, né? A presença de Deus, você tocando, gente, quem tem experiência de tocar, a Isabela me falou uma experiência fantástica, eu fiquei chocado, porque esse negócio de coreografia, eu falei, pai, você não tem noção o que é dançar para Deus. Eu falei, não tem mesmo, né?
Aí ela falou assim, quando os meninos estão dançando, elas dançam tanto coração que elas são de presente de Deus. Fazendo aquele gesto aqui, tipo, é sempre assim, ó. Toda coreografia tem isso, aí elas viram assim. Aí a Fernanda cantando aí faz aquele gesto. É difícil, né? E diz, então, você está olhando aquelas meninas ali, né? Para nós o que é? Né? Mas ela que está ali, você vai julgar a adoração do outro? Fala para mim se você vai julgar. Aí, o que Jesus fez com Maria? Ele aprovou ou reprovou? Ele aprovou. Então vamos tomar cuidado com isso. Gente, você se ressente da obra de Deus? Tem pessoa que doa casa para a casa de Deus, doa carro, doa o trabalho. Puxa, eu acho que uma das pessoas que mais doam as coisas para Deus normalmente são mais mulheres. Normalmente, tá? Não estou falando como não faz. Aí ela vai lá para a cozinha. Quantas vezes você recebeu um centavo? Faxineiras de igreja, né? Pessoa do louvor, eu queria pagar o cara, pessoa do louvor, eu queria pagar mesmo, sério mesmo, dar dinheiro para a pessoa. Mas aquilo vira meio que um comércio, né? Vira ou não vira? Tipo assim, já que você está pagando, aí a pessoa meio que passa a tirar o propósito, né? Então, gente, eu quero terminar hoje com a seguinte palavra. Não economize na sua adoração. Isso tem que ser só seu. Com a seguinte ressalva, pastores, ensinadores e professores. Para de exigir isso do povo. Eu não posso exigir de vocês como pastor, nem ensinador, nada. Certo? Porque senão, fica chato, fica ou não fica? Quem tem uma casa aqui para doar? Olha só, você às vezes, né? Você é meio fraco, igual aquele irmão. Olha esse irmão do seu lado. O cara de cabeça fraca. Então... né? Brincadeira à parte, né? Quer dizer, é ou não é? Às vezes a pessoa se constrange, né? Se você tinha R$5 no bolso. Né? Agora o camarada lá em Londres, vou terminar com isso. Ele estava no culto, ele estava com 6 euros lá, sei lá, no bolso. E alguém falou assim, doa o que você tiver. Ele falou, pô, não sei se eu doar, eu vou ter que ir a pé para casa, que eu tinha que pegar metrô, então era meio longe. Ele doou aquilo. Então, quando você foi tocado, né, alguém pediu lá de oferta e tal, esse homem, né, se tornou um grande homem, simplesmente ficou milionário. Né? Então, às vezes a gente vê gente bem sucedida e a gente pensando que está pecando por ensinar teologia de prosperidade, a gente não faz essa relação, né? Existe uma relação do dizimista e ofertante, sim, gente. Sim ou não? Ué. Entendeu? Só que as pessoas não querem saber. Porque essa moça aqui, ela ficou milionária? Até onde eu sei, não. Mas ele falou que onde o evangelho for pregado, o nome dela vai ser falado. Quer dizer que Maria, na classificação de Jesus, ela está no topo de sua lista. Ele não colocou nem João, nem Pedro, nem Barnabé, nem... colocou Maria. Entende, gente? Algumas pessoas... Maria Madalena foi lá levar para ele. Lembra que foi levar 100 libras de nardo, que Nicodemo já tinha dado. Então eu calculei uns 200 quilos para embalsamar Jesus. Aí foi ela com a moça, foi ela com Salomé e outra Maria. Para quem Jesus apareceu primeiro de todas as pessoas? Para Maria Madalena. Não é essa Maria aqui não, né? Maria Madalena. Quer dizer que ele teve em alta conta. Então, eu quero terminar hoje aqui, mais devocionalmente, o livro de Mateus, o seguinte, aqui no Mateus 26, que adoração extravagante. Eu acho que o grupo do louvor tem essa tendência, né, de cantar isso, né? Cantar, né? A gente canta isso, né? A pergunta é, a gente vive isso? Né? Essa resposta é particular. Grupo de louvor, isso, aleluia. Adoração, viu, gente? Você canta, né? A gente ministrador, né? Ministrador é muito bom, né? A gente para falar isso, né? Mas, quer dizer, será que a gente vive a adoração extravagante? Né? E o que acontece, irmãos? Os carnais não suportam
o que você adora. Quando você começar a dedicar a Deus alguém na sua casa e próximo de você, fala assim, você virou beato de igreja? Você não vai sair dessa igreja, não? Você é beato? Falam coisa até contra o pastor. Então, se você começa a dedicar a Deus, você diz, sim, você é beato de igreja, vai para a igreja católica, você é parecendo beato. Alguém vai achar ruim de você ir tanto para a igreja. Não, precisa tanto ir na igreja assim? Todo dia? Não, você não cansa de escutar esse louvor, não? Né? Você não cansa de orar, não? De mexer com Bíblia. Bíblia, tudo seu é Bíblia. Foi rasgado, eu fui espancado dentro de casa. O irmão contou lá, entendeu? A pessoa vai rasgar a Bíblia do cara, o cara compra uma Bíblia nova, cara, alguém vai e puxa a Bíblia, deu o testemunho. Então, é isso, né? É isso o quê? Não vai mudar. Ixi, eu precisava, não vai dar tempo não, porque eu precisava falar da profecia de Zacarias, por que Jesus foi vendido por 30 moedas? Porque o Antigo Testamento, 500 anos antes, falou que ele seria vendido por 30 moedas de prata. Mas eu preciso explicar isso mais profundamente, que é muito bom para nós. Então, amados, eu quero orar aqui para a gente terminar e que guardemos isso. Os justos nesse mundo serão perseguidos. E Jesus, o que Jesus ensinou? Se perseguiram a mim, perseguirão vós também. Se me amaram, amarão vocês também. Se me odiaram, vão odiar. Então, quer dizer que a gente tem dois lados. Alguém vai poder odiar a gente, mas tem gente que vai amar a gente profundamente. A gente vai ganhar uma família que tem grande amor. E você já sentiu amor aqui na igreja? A gente vai sentir que vai amando os outros? Não, tem uns caras meio difíceis de mexer, as meninas. Não, tem alguns difíceis na igreja. Tem alguns irmãos, tem alguns... Não, isso, meu irmão, é só um gesto aqui, irmão. Ó, aí, mano. Perseguição, né? Tá vendo, Heitor? Tem alguns irmãos... Aí, Eu vou colocar o microfone dele na hora que a gente vai... aí o cara sabota, né? Começa... quebrou, deu um tio. Isso, né? Então, você já sentiu isso? Eu já senti isso na igreja. Você está na igreja, às vezes o diabo quer colocar um ranço, mas depois a gente vai sentindo um amor pelos irmãos, sentindo falta, né? A gente sente falta, a gente gosta de brincar, e sempre nossas brincadeiras absolutamente com respeito, sim ou não? Brincadeira sem respeito, vem com chocarriça aí, né? Sem brincadeira, sem graça. Mas não é qualquer brincadeira com respeito, então, você sente falta das pessoas, você começa a entender que a gente é uma família, você é minha família, irmão. Apesar de... Né, irmão? Não, né? Tem gente que é primo, que é irmão, não é possível. Mas a gente se torna uma família, cara. Você começa a sentir assim, não é gostoso os adolescentes reunidos, não é, Télio? Fala aí, ou então, né? Aquela moçadinha, eu gosto de ver eles, eu sou meio velho, não gosto de ficar, que eu sou meio bagunceiro. Aí eles ficam lá, entendeu, José? É bonito ver eles, entendeu? Aquela risaiada. Não, eles vão dormir aqui, Jesus, misericórdia. Eu vou comprar um fone para mim de ouvido, colocar aqui. E falação, até 4 horas da manhã, não sei o que eles arrumam. Deve ser Deus, né, irmão? Mexendo neles, né? E fica aquela falação, cadê a Fabricação? Entendeu? Você já viu. Quer dizer, você vê aquela alegria das pessoas, Deus movendo, cantando, tocando um violão, não sei o quê. E a gente sente esse amor familiar, você começa a entender, tipo assim, cara, eu sou da família de Deus. Não é? Nenhum de nós precisa se sentir sozinho, né? A gente é da família de Deus. Então, vocês são meus irmãos, eu sou o vosso irmão. Olha que bonito. Gente! Aí, Josiana, a perseguição dentro da casa de Deus, né? Tô te falando, somos irmãos. Então, isso muda tudo, não muda, gente? Você começa a ter um sentido da vida maior. Lutas, um irmão está passando luta, a gente ora um pelos outros. Vocês já sentiram no culto um alívio? Eu acho que a gente vai para o culto, né? Aquele dia que você falta do culto, o que acontece dentro de nós? Um buraco, um vazio. Aí você vai para o culto, aquele louvor, aquela pregação, está ali com os irmãos, né, suas orações particulares. Muito bem. Se amaram Jesus, vão amar nós também. Se odiaram, alguns vão nos odiar também. A adoração, alguns vão adorar e outros vão olhar a gente adorando. Alguns vão ter adoração extravagante e outros vão ficar pensando, não precisa tudo isso não, é um teatro. Imagina uma pessoa que pecou de manhã.
que você sabe que pecou, certo? Nós estamos no domingo de manhã e a pessoa pecou. No domingo à noite, na hora do louvor, ela está estribuchando no chão, chorando diante de Deus. O que você vai falar? Que a pessoa é uma hipócrita, sim ou não? Agora eu pergunto, você tem realmente esse discernimento? Não, eu quero saber se você tem condições. Só Jesus conhece o coração. Isso, João. Só Jesus conhece. Então, eu e você não vamos fazer papel de Judas, porque a pessoa pecou. A pessoa fez uma cagada de manhã. Mas eu pergunto se até de noite, se Deus não pode ter tocado nela, e ela fala, nossa, que feio que eu fiz. Mas não vamos fazer papel de diabo, igreja. Não faz papel de diabo, não. Deixa a pessoa lá. Se ela estiver sendo hipócrita, o problema é de quem? Dela. E se ela estiver sendo verdadeira? Opa, aí nós temos um problema, porque a pessoa está sendo verdadeira, então ela está alcançando diante de Deus. Então eu, de manhã, no domingo de manhã, estou consagrando, estou jejuando, estou lá, certo? Eu sou pastor da igreja, não sei o quê, o grupo de louvor está. Então eu estou em santidade. Então à noite eu chego, aleluia, porque eu sei que o poder vai descer, sim ou não? Sim, com toda essa panca e arrogância. O irmão pecou de manhã. Ele vai chegar no culto como? Batendo no peito e falando, eu não sou digno de estar no culto. Mas eu que pensei que jejuei, vou chegar assim, Senhor, eu não sou como esse irmão que pecou. É o belo do fariseu, né? Não, eu sou fariseu. Eu estou falando que nós, quanto mais certo a gente for, a gente tem a tendência de ser fariseu. O que João, Atos capítulo 5, vou terminar. O que Atos capítulo 5 está dizendo? Pedro e João levantou o homem, 38 anos lá de idade, né? O coxo, paralítico das pernas. E ele falou assim, por que vocês estão olhando para nós? Como se por nossa própria virtude e santidade fizéssemos andar esse homem. Porque a fé em Jesus Cristo o fez andar. Olha, o homem que transfere a glória para Deus. Então, termino com a seguinte advertência para mim e para você. Se eu me penso um homem certo, eu estou no domingo achando que estou jejuando, que eu sou de grupo de louvor, que eu sou evangelista da igreja, não sei o que, não sei o que. Então eu estou cheio assim, beleza, Deus vai operar comigo porque eu não sou como demais homens. E aquela pessoa que pecou vai chegar quebrantada. Em quem Deus vai operar? No quebrantado, é. E o que aquele fariseu vai sentir? Profunda raiva. Ele vai ter raiva. Eu santo aqui sou eu e Deus está abençoando o irmão ali. Está dando profecia para ele. Ah, gente, olha a advertência. Então vamos tomar muito cuidado para não julgar a adoração do outro. Porque o pessoal... Judas começou a reclamar, mas os discípulos reclamaram também. Não reclame da adoração do seu irmão. A pessoa agora à tarde está fazendo a coisa errada, agora vem aqui na igreja dando um de quebrantado. É esquisito, sim ou não? Você acha assim, sem vergonha, cara de pau pra caramba, hein? É ou não é? Mas Deus sabe quem é cara de pau, sim ou não? Ah, Deus sabe o que é. Então aquele que faz isso aí e vai continuando aí, tá na lista de Deus. Então assim, eu não quero nem... Por isso, tipo assim, na hora que você estiver adorando aqui, nem olha pro lado. Nem olha para o lado, olha só para um. Para quem que a gente tem que olhar? Né? Para Jesus. Senhor, nós queremos te adorar. Tomara que esse exemplo de Maria, a irmã de Lázaro, a irmã de Marta, que serve de exemplo para nós da adoração extravagante. Tomara que o Senhor encontre em nós verdadeiro adorador e pessoas extravagantes na devoção. É como um homem que ama uma coisa e fica lustrando aquilo, uma mulher que lustra aquele móvel, aquele homem que lustra seu próprio carro, que deixa tudo brilhante e o zela. Que a gente seja assim com a tua obra. Zelando pela casa de Deus, zelando pela fé, para ter uma fé brilhante, para estar ali perfeito, limpinho, arrumadinho para Deus. Que assim seja para a glória de Deus, põe por terra toda a hipocrisia e todo o egoísmo, meu Pai, contra aqueles que adoram. Para a glória de Deus. Amém. Amém. Irmãos, 1 minuto, os irmãos têm 1 minuto, vou te dar 1 ou 2 minutos para a gente começar a aula de homilética. Tudo bem? Pode desligar sim. Obrigado.